Olá, pessoal. Aqui é Hermes Balbino. Eu estou aqui junto com um grupo de pessoas que estão me apoiando para comunicar a vocês algumas coisas, né, que tomaram um tempo muito grande na minha vida e hoje eu quero compartilhar com esse grupo de pessoas que vem conosco aqui no canal do YouTube. Inscreva-se, por favor, e também no nosso canal no Telegram, que está aí na descrição do nosso canal. Da nossa temática desses encontros, que é comunicação, liderança e relacionamentos interpessoais. Né? Por que a gente quer falar disso para vocês? Porque, na verdade, hoje, não só no mundo corporativo, no campo do trabalho, mas também na vida pessoal, nós nos deparamos com essa temática constantemente. Ou seja, de uma certa forma, um pai de família influencia a sua família, a mãe da família influencia a sua família. Os filhos são influenciados por essas pessoas. E aí esse pai, essa mãe vão para o trabalho, vão para o seu dia a dia, para o seu cotidiano, lá na organização, na empresa, e se deparam também com situações em que estão ou submetendo pessoas à sua influência e liderando, coordenando, fazendo gestão de grupos e pessoas, enfim, ou estão numa relação com pessoas que fazem isso. Então, entender de relacionamentos humanos hoje é fundamental para qualquer tipo de trabalho, né? Ainda que você não se encontre ou pense que não se encontre uma posição importante na empresa, isso é fundamental. Porque isso, né, essa ideia dessas três coisas acontecendo ao mesmo tempo, elas ajudam você a poder se organizar melhor no seu dia a dia. Uma palavra que eu repeti muito aqui, influencia muito a sua experiência, a experiência de outras pessoas, e assim você pode ter um incremento, alavancar o seu desempenho no trabalho e também o seu desenvolvimento pessoal. Então, nós queremos trazer muitas informações, um conhecimento bem fundamentado e coerente que estão conectados com isso. Vou falar só rapidamente um pouco sobre a minha história de trabalho, minha história de vida, que tem a ver com isso. Eu sou graduado em Educação Física e Psicologia, e eu, por muito tempo, trabalhei com a área esportiva, né? Fui treinador na área da preparação física, de voleibol, basquetebol, futsal, atletismo. Trabalhei também com outras modalidades, trabalhei muito próximo, né, já numa posição de gestão, a uma equipe de goalball, que era a Seleção Nacional Feminina, que participou de um campeonato do mundo aqui no Brasil, o primeiro aqui no Brasil, e foi uma experiência muito enriquecedora. E o que mais nós notamos nesse tempo todo, né, no trabalho com os técnicos, no trabalho com pessoas, foi com certeza a questão, antes de tudo, do conhecimento técnico e o que dá o recheio a isso tudo, que é esse incremento que tem a ver com a comunicação, com a liderança e com os relacionamentos interpessoais. Então, não basta só você ter um conhecimento técnico excepcional no que você faz, né? Se você conhece sobre a engenharia, sobre a medicina, se você conhece sobre a nutrição, a psicologia, a filosofia, sobre ministrar aulas, mas se você não tiver, né, esse conhecimento que se expressa através de você, que estão conectados, embasados, fundamentados pela comunicação, pelos relacionamentos entre as pessoas e pela liderança, fatalmente você não conseguirá ou terá muita dificuldade em aplicar o seu conhecimento, né? Nós conhecemos vários cientistas das humanidades, né, da área da psicologia, pedagogia, da administração, que estudam isso, e para eles uma coisa é certa, né? Pessoas que tiveram um bom desempenho, por exemplo, na faculdade, né, na graduação, tiveram notas excepcionais, muitas vezes têm muitas dificuldades para lidar com pessoas, né? Para lidar com as questões que envolvem relacionamentos, para lidar com a boa e eficiente comunicação. Então, o que nós colocamos aqui para você é essa possibilidade, e nós vamos falar bastante disso em vários encontros, né? Em vídeos que serão apresentados aqui e que trarão fundamentos que vêm da psicologia, vêm da área de comunicação, né? Que lidam exatamente com essas três formas de uma pessoa se expressar: pela liderança, pelos relacionamentos interpessoais e pela comunicação, não é? Então, seria bacana, reforçando, né, que você se inscrevesse no nosso canal no YouTube, que você entrasse para o nosso grupo no Telegram também, para que você possa constantemente receber nossos conteúdos que vão constantemente lidar com esses temas, né? Eu sou o Hermes Balbino e estou aqui para te ajudar.
ok? Vai ser um prazer muito grande compartilhar essas informações com você. Muito bem. Antes de tudo, seria bacana, né, que você pensasse um pouquinho sobre a sua atuação no seu dia a dia nessas temáticas, né, que envolvem o seu poder de influência, né? Como que você influencia as pessoas, né? Você sente, por exemplo, que quando você fala algumas coisas ou você faz um movimento, você dá uma ordem, você considera, né, seus pensamentos sobre alguma coisa, você, enfim, se expressa, se posiciona, como que as pessoas recebem isso? Mas se você fala, puxa vida, eu não percebo, pensa um pouquinho no contrário. Quando alguém, né, com quem você se relaciona, pode ser uma pessoa que está no seu convívio, né, dentro da empresa em que você trabalha, na sua casa, num círculo de amigos, quando alguém se posiciona, como é que você reage às posições que essas pessoas tomam? Por exemplo, uma figura de autoridade, não é? Como é que você se relaciona com essa figura de autoridade, né? Você é submisso a ela, você contesta aquelas posições, né? Você quer estar no lugar dela, enfim. Isso é muito importante, né? Para entender como que você lida com essas questões. Lembrando que não é sempre que algo sai de você e vai para os outros, mas como sai dos outros e chega até você. Isso é a conexão, é a relação com esses temas: comunicação, liderança e relacionamentos interpessoais, né? Então, falando um pouquinho disso agora, eu me lembro muito bem no meu tempo de trabalho nas quadras, né? Com o esporte, eu vou falar aqui mais para frente um pouquinho para vocês também, mais especificamente da minha experiência esportiva, eu me lembro sobre a preocupação que as pessoas tinham com o método de trabalho, né? Com a técnica, né? As pessoas tinham preocupação em como fazer alguém ter um melhor desempenho. Então, eu conheci diversos técnicos e técnicas, né, que tinham um conhecimento excepcional sobre o que faziam, né, sobre a modalidade, seja ela voleibol, basquetebol, futsal, futebol, atletismo, triatlon, né, modalidades muito exigentes. E por vezes essas pessoas tinham uma forma muito incisiva de se comunicar, né? Tinham uma presença muito forte com os atletas e a gente percebia que, ainda que tivesse um conhecimento excepcional, outras pessoas que não tinham um conhecimento tão grande como essas tinham um desempenho melhor na área de atuação, com suas equipes, influenciando seus atletas. E com o tempo, o que nós fomos percebendo? Que não basta ter somente conhecimento técnico, né, nessa área do esporte, e creio eu também em outras áreas da vida, né? Hoje eu atuo numa área de gestão, por exemplo. O conhecimento técnico por si só ele não basta. Tem a forma de comunicar o conhecimento técnico, a forma de se relacionar com as pessoas, que é vital para um bom desempenho de uma equipe, seja ela qual for, não é? Então, isso é o recheio, reforço, né? Falei um pouquinho no começo disso. Isso é o recheio que preenche esse contexto de gestão, seja dentro da empresa, seja dentro de uma equipe esportiva, e que alavanca, incrementa o desempenho tanto do gestor, do técnico, do professor, não é? Quanto dos atletas, dos alunos, né? Ou dos funcionários, dos membros de um time. Então, olha só, nós devemos olhar para tudo, na verdade. Não somente para uma área, ser altamente especialista no entender de pessoas, né, e não ter o conhecimento técnico daquilo. Isso enfraquece um dos temas aqui do nosso encontro, que é a liderança. Vamos falar disso mais para frente. Não é? Então, entendendo dessa forma, vamos só compartilhar aqui, vamos partir para uma apresentação. Eu gosto muito de lidar aqui com imagens, né, com coisas que possam nos direcionar para nós falarmos disso mais pontualmente. Então, veja só. Vamos voltar aqui. Nessa temática, né, da liderança, comunicação e os relacionamentos interpessoais, o nosso foco é comunicar a vocês essas estratégias de que nós vamos falar, e nós vamos começar o desenvolvimento de uma ideia hoje, estratégias para incrementar o desenvolvimento pessoal, né? Então, você pode ser lá uma pessoa que está no esporte, uma pessoa que está trabalhando numa loja, uma pessoa que está trabalhando no banco, uma pessoa que trabalha numa empresa, na indústria, uma pessoa que trabalha no poder público, seja onde for, né? Você incrementando o seu conhecimento daquilo que você já faz muito bem, ou também se preocupando em fazer melhor ainda o que você já faz bem. Se você preencher, incrementar isso com estratégias de liderança, não é? Conhecer um pouquinho mais a fundo como comunicar-se melhor e como receber a comunicação de alguém de uma forma mais assertiva,
não é? E você estar nessa conexão com os membros de uma equipe, de um time, de forma a alavancar, a produzir, a procurar relações positivas e produtivas, você vai ver como o desempenho pessoal seu e também das pessoas do seu time vai melhorar sobremaneira. Então, olha aqui, começando a falar um pouquinho disso, nós temos uma tendência, né, a imitar pessoas desde que a gente nasce. Por quê? Uma criança, quando vem para o mundo, ela não vem com um manualzinho de instrução do mundo e já sabe codificar aquele manual. Pelo contrário, né? A gente vem, puxa vida, parece que sem saber nada, né? Aparentemente. Então, nós temos uma potência para aprender, na verdade, né? Nós temos lá uma máquina psicobiológica fenomenal para poder aprender com os desafios da vida, né? O importante é contar também com pessoas que se ocupem de nos ensinar. Mas mesmo que algumas pessoas não se ocupem de nos ensinar, eu, você, qualquer outra pessoa no mundo vai buscar exemplos de como vencer desafios no seu cotidiano, no seu dia a dia. Então, inicialmente, nós aprendemos muito pela imitação, sim, né? Nós buscamos muitas vezes copiar o que papai e mamãe fazem, tio ou tia, avô e avó, irmãos, e através disso nós vamos conseguindo viver no mundo, né? Isso é importantíssimo, né? Então, a gente percebe que esses exemplos eles nos influenciam para toda a vida, né? E muitas vezes alguns exemplos são muito bons, são bacanas, e ainda assim algumas pessoas não dão bons significados a isso, né? Então, olha só, além dos exemplos estarem lá à nossa disposição, a gente poder captar diversas formas de resolvermos os desafios do dia a dia, nós também temos um filtro interno de como organizar essas experiências, que é atribuir significados a elas. E a gente não tem controle disso sobre a experiência da outra pessoa. Ainda que você tenha o seu filho, sua filha, tenha irmãos, né? Ainda que você estivesse nessa posição de aprender, isso é o incontrolável da vida, né? Garantir que uma experiência de uma pessoa, ela possa ter os botõezinhos que nós vamos mexer, não é? Não temos isso. Então, o nosso trabalho, né, para oferecer boas experiências para as outras pessoas, com certeza é um trabalho muito intenso. Para isso aí que está, né, o pessoal da educação, da pedagogia, buscando sempre estratégias mais adequadas para comunicar boas experiências a quem está querendo aprender, né, para o aprendiz, né, para aprendiz. E também a psicologia faz isso, né, tentando muitas vezes ajudar a incrementar os processos da educação e, por vezes, tentando reorganizar experiências que não foram tão bem construídas por alguém que passou por experiências, às vezes, que para uns era altamente prazerosa e para outras pessoas pode ser altamente dolorosa, né? Mas o que a gente percebe? E vamos trazer aqui falas de várias pessoas que buscam nos dar luzes, nos dar caminhos, né? E uma delas é o George Shaw. Ele diz que as pessoas que conseguem sucesso nesse mundo são aquelas que se levantam e buscam as circunstâncias, e se não conseguem encontrá-las, criam essas circunstâncias. Isso é uma forma de pensar. Nem sempre as pessoas são assim, e nem sempre as pessoas bem-sucedidas também fizeram somente isso. Muitas pessoas construíram um sucesso pessoal, às vezes pela dor, por querer evitar, né, uma situação dolorosa e não querem passar mais por aquilo lá. Então elas buscam outras coisas, mas foram movidas pela dor. E outras não, elas buscam essencialmente as coisas que dão certo, né? Elas buscam construir. Eu brinco muito com a lei de Murphy, né, que diz: se alguma coisa pode dar errado, ela vai dar errado. Aí vem um outro Murphy no mundo aí, que é o Emmett Murphy, que diz lá pra gente que se uma experiência pode dar certo, uma situação pode dar certo, faça dar certo. Isso é uma maneira de pensar. Então, creio que a maneira de pensar faz com que as pessoas sejam bem-sucedidas, né? A maneira de organizar as experiências faz com que as pessoas sejam bem-sucedidas. E, preferencialmente, pelo prazer, pelo amor, é muito melhor, com certeza, na verdade. Então, vamos lá. Tem esse exemplo até do menino que estava ali com o pai, que era um goleiro, né? E ele pequeno na foto, né? É o puro exemplo disso, né? Esse garoto é o Schmeichel Filho, que é um goleiro dinamarquês, que teve como seu exemplo um outro grande goleiro dinamarquês, que foi seu pai, que é o Schmeichel pai. Inclusive, o pai jogou contra aquela seleção maravilhosa lá do Ronaldo e companhia, que ficaram campeões em 2002. É um goleiro dinamarquês.
e ambos têm um desempenho muito elevado, tiveram, o pai, né, teve, e o rapaz, o filho está tendo agora, dentro dessa esfera do jogo do futebol. Ambos são goleiros, né? E a gente fala que os goleiros do futebol são pessoas muito especiais, porque escolhem a posição, digamos, mais sofredora que existe no jogo, né? E o filho se encantou, obviamente, pelos exemplos do pai e seguiu os caminhos do pai. Então, aqui tem uma coisa muito importante, né, que nós aprendemos por imitação, como eu falei antes, e uma frase, né, que é muito famosa, que me bate muito há muito tempo já, que a criança aprende o que ela vivencia. Então, muitas vezes, esse vivenciar experiências é altamente produtivo, positivo, é prazeroso, amoroso, só que nem sempre é assim. Cremos que não existe uma família perfeita, não existe no mundo uma situação perfeita em que todos constantemente possam ter aprendizados altamente positivos, produtivos, construtivos, né? Passamos por desafios constantemente. Então, o vivenciar de situações, muitas vezes, constrói nas pessoas as suas verdades sobre o mundo, não é? E assim nós vamos aprendendo, não é? Por essa influência que o mundo exerce sobre nós e que nós também, de alguma forma, devolvemos ao mundo através de como organizamos esses aprendizados, não é? Então, falando um pouco mais sobre isso, e o autoconhecimento nos traz essa possibilidade, que é lidar com o que eu conheço sobre mim. Então, se eu conheço como eu organizo os meus pensamentos, né, quais são as minhas crenças, os meus valores, né, o que é valioso para mim no mundo, o que é verdadeiro para mim no mundo, como que eu organizo uma estratégia de pensamento para resolver um problema, não é? Que a gente começa a aprender lá através da matemática, da física na escola, entender os fenômenos biológicos, né? Mas no dia a dia é assim também. E muitas vezes nós não olhamos para dentro para saber, puxa vida, como é que eu me organizo para responder a uma pessoa, às vezes, que eu penso que ela não gosta de mim, não é? Será que eu começo a me distanciar dela por pensar simplesmente de uma forma a imaginar, não é? Antes que alguma coisa possa acontecer, que aquela pessoa não gosta de mim, então eu já reajo, mas sem ter certeza disso, não é? Constantemente fazemos essas coisas, não é? Alguns outros exemplos, muitas vezes algumas pessoas não gostam, por exemplo, de ir para lugares onde tem muita gente, cidades que têm trânsito muito caótico. Então, evitam, às vezes, situações na vida em que elas possam, por exemplo, servir a essas muitas pessoas e oferecer uma experiência grandiosa, muitas vezes, numa cidade, às vezes que é caótica, né? A gente tem um exemplo claro, assim, da cidade de São Paulo, que é uma cidade que tem um trânsito incrível lá, né? Aquela coisa toda, né? Que a gente entra na cidade, nas marginais, para quem vem do interior aqui, né? Moro aqui no interior também, o pensamento, nossa, como vai estar a marginal hoje cheia de carros, né? E aí as pessoas vão preparadas já para reagir, às vezes de forma agressiva, isso tudo, e não tem uma boa experiência lá dentro da cidade. Enfim, assim às vezes é a nossa experiência no mundo. Lembro que no esporte, muitas vezes a gente ia jogar participando aí dos jogos do voleibol, do basquetebol, do futebol, contra equipes de alto nível, né? Equipes difíceis. Então, às vezes, a gente imagina como é que vai ser o jogo, e chega lá, o jogo é totalmente diferente. Não é? Lidar com estar pronto para tudo é muito difícil, às vezes, e esperar pelo nada. Né? Esperar aquilo que, puxa vida, eu quero que seja assim, porque eu treinei para isso, mas e se não for assim, como é que vai ser? Então, a preparação da mente muda quando eu sinto que eu treinei os possíveis, né, previsíveis, mas tem a outra parte que a gente não sabe como é que se organiza. E a vida parece que tem sido assim também. Prova é o caso aí da pandemia, né? Quando ela surgiu, ninguém sabia lidar com esse fenômeno, né? E hoje estamos pagando um preço alto por isso. Mas o que eu quero falar com isso tudo aí? Que se a gente se lançar para o autoconhecimento, se todos no mundo, né, a partir dessa experiência dura que nós tivemos esse tempo todo, pudermos olhar um pouquinho para os nossos medos, né, para as nossas dores, as nossas tristezas, e a partir disso construir um caminho mais prazeroso e alegre, nós podemos ter uma jornada mais feliz, uma jornada mais prazerosa. Então, aqui vem uma frase, né? Eu gosto muito de frases, mas frase que tem sentido, a sua jornada tem a cor que você pinta.
é aqui um quadro do Norman Rockwell, que tem um significado muito grande para mim, sobre a questão do como eu me percebo, como eu me vejo, o que eu desejo para mim, como que eu organizo meus pensamentos de tal forma que eu quero produzir boas experiências para mim dentro do meu tempo de viver nesse mundo, né? Então, o Joseph Murphy, que também é um consultor, foi um consultor muito famoso na área do desenvolvimento humano, ele traz uma frase muito bacana aqui para a gente, né? Ou seja, há uma mina de ouro dentro de você, um tesouro dentro de você, da qual você pode extrair tudo aquilo de que necessita para levar uma existência gloriosa. Ou seja, nós temos muitos recursos internos que foram construídos a partir da nossa existência, da nossa história de vida, não é? E essa mina é repleta de alegria e fartura. E muitas vezes nós preferimos olhar para a dor que parece que toma um lugar muito maior do que a alegria no nosso coração, na nossa mente, não é? Muito bem. Se nós falamos aqui sobre comunicação, liderança e relacionamentos interpessoais, nós devemos pensar nas pessoas com quem nos relacionamos, não é? E também nas pessoas que desconhecemos, mas que também estão numa relação conosco. Por quê? Um exemplo aqui, né? A gente está fazendo esse vídeo, nosso grupo, né? Está produzindo esse vídeo, né? Pessoas que se interessam em falar sobre o desenvolvimento humano, sobre o desenvolvimento pessoal, sobre desempenho, e nós vamos oferecer um material, às vezes, a quem nós não conhecemos e nem imaginamos que vai poder acessar esse conteúdo. Às vezes, pessoas que estão em outros lugares do mundo e não estão próximas a nós, não é? Mas o que é certo, dentro de uma área da psicologia, né, que envolve a psicologia humanista, que envolve a psicologia da Gestalt, né, a psicologia que fala da experiência humana, as pessoas buscam, de uma certa forma, em todas as suas experiências, preservar o seu próprio sistema. As pessoas querem continuar sobrevivendo a isso tudo, não é? E, obviamente, tem alguns casos, né? Vamos deixar os casos mais duros. Talvez alguém pense aí, puxa vida, as pessoas que desistem da vida. Talvez para elas seja tão duro continuar vivendo que elas querem preservar o que elas têm fazendo isso, desligando a tomadinha, não é? Mas respeitemos isso. E é importante entender, antes de tudo, que as pessoas buscam preservar o seu sistema, né? Porque também, quando elas agem, elas têm uma intenção de ganho para o seu sistema para poder continuar preservando-o e, assim, elas buscam a sua autorrealização. Né? Como o Joseph Murphy falou ali no momento atrás, as pessoas possuem recursos para sobreviver ao mundo, para solucionar seus problemas. O que são esses recursos? A maneira de pensar. Não é? Se você está vivo até hoje, é porque você venceu os desafios da sua vida até agora, de manter o organismo vivo. Não é? Então, isso é muito importante. E esse resgate que envolve o resgate da experiência humana, que envolve autoconhecimento, ele olha exatamente para isso. Para você reconhecer em você os recursos que você tem, que estão ali potencialmente presentes, acessando esses recursos, você consegue olhar para os problemas e falar: opa, eu já passei uma experiência meio parecida com essa. Eu vivi, parece, uma experiência de criatividade, de coragem, de ousadia, de paciência, de tranquilidade. Eu vivi uma experiência em que tive que esperar um pouquinho para resolver as coisas. Então, muito do que nós precisamos para o nosso dia a dia já está conosco. Né? Todas as pessoas possuem potencial de aprendizagem, elas podem aprender algo. O nosso cérebro é fantástico para lidar com experiências novas. Experiência nova é experiência de aprendizagem. E quando eu aprendo algo novo, eu quero, puxa vida, marcar aquilo, fixar aquilo. E muitas vezes é importante repetir experiências que se pareçam com o original, onde eu aprendi algo novo, para eu poder fixar aquilo lá e usar aquilo quando eu desejar. Recursos disponíveis. Um outro princípio que é muito importante, que as ações têm um propósito, não é? Se você olha para dentro, você reconhece que você deseja alguma coisa, você precisa solucionar algo, e você vai em direção a algo que completa a sua intenção, puxa vida, isso significa que a sua ação ela tem um propósito. E é muito importante que você saiba qual é esse propósito. Nós vamos falar disso aqui em algum momento um pouco mais à frente. As pessoas funcionam, isso aqui é muito precioso, as pessoas funcionam de acordo com as suas experiências que foram construídas na história de vida. Né? Ou seja, devemos olhar para o nosso passado com muito orgulho e honra. Por quê? Seja o que for que você venceu, você tem ali um material incrível para você
dar significados positivos e construtivos de aprendizado. Ou seja, se eu vivenciei alguma coisa, eu já passei por algo, o que eu posso aprender com aquilo lá? Né? Ainda que alguns achem, nossa, eu fui muito punido, castigado na minha vida. Ok, mas o que você aprendeu com isso? Que experiência positiva trouxe isso para você? Né? De uma forma ou outra, um comportamento ele busca satisfazer o seu modo de compreender o mundo, não é? Então, a gente chama isso de mapa de mundo, de modelo de mundo, ou seja, a forma como eu compreendo o mundo é como eu me relaciono com ele. Na é verdade, eu não posso achar que todo mundo pensa como eu penso. Cada um tem uma experiência muito singular e pessoal sobre o que vivenciou nessa vida, o que vivencia nessa vida, não é? Então, uma mesma pessoa que está assistindo um jogo de futebol, uma pessoa que está assistindo um jogo de futebol, em comparação a uma outra que assiste aquele mesmo jogo, pode ter uma experiência, um significado totalmente diferente daquilo que está acontecendo. É só imaginar uma pessoa que torce para um time e uma pessoa que torce para outro time. Impossível achar que essas pessoas estão tendo a mesma experiência interna, não é? Então, muitas vezes na vida acontece o mesmo. De acordo com o como eu construí os significados das coisas que eu quero dentro do meu mundo, não é? Que eu construí para interpretar as coisas desse mundo, é assim que eu vou olhar para o mundo. E não, as pessoas não viveram as mesmas coisas, tiveram momentos diferentes nas suas vidas. Até os gêmeos, né? As crianças gêmeas, elas ainda, muitas vezes, os gêmeos univitelinos, né? Que são os gêmeos idênticos, é, eles não passam pelas mesmas experiências. Ainda que muitas vezes papai e mamãe queiram colocar roupinhas iguais, né? Fazer uma copiazinha um do outro, né? E muitos gêmeos reclamam disso, né? Já ouvi várias vezes as crianças reclamando às vezes disso, né? Não quero ser cópia do meu irmão, da minha irmã. É importante entender que ainda assim, ainda tendo aquela mesma composição genética, essas crianças não percebem o mundo da mesma forma. Por quê? Porque minimamente estão em lugares físicos diferentes a todo tempo. Não é? E também, obviamente, estão muitas vezes construindo significados diferentes de uma mesma coisa. Ok. Cada pessoa faz o melhor que pode de acordo com os recursos disponíveis no momento, né? Ainda que nós tenhamos habilidade para responder às experiências do mundo, ainda que tenhamos uma história de vida que dê sustentação a isso, nós temos lá a emoção filtrando muitas vezes o significado de uma experiência. Então, a raiva, o medo, a tristeza, a alegria e uma quinta que é o nojo, né? Elas distorcem as nossas percepções, né? De acordo com a potência, né? Da experiência, da energia, né? Emocional que foi mobilizada para passar por alguma experiência. Muito bem, pessoal, olha só. Nós estamos colocando aqui para vocês conhecimentos que envolvem esse modo de conhecer como alguém funciona, não é? Então, isso vem de, como eu falei lá no comecinho, de um conjunto de conhecimentos da psicologia, de uma linha da psicologia, não é? E nós vamos continuar um pouquinho agora. Então, a ideia é entender como a pessoa funciona a partir da percepção dela, né? Porque nós também, eu tenho, você tem, uma maneira de perceber o mundo. Então, é importante saber lidar com isso, reconhecer isso e entender que o como eu concebo o mundo não é como as outras pessoas concebem o mundo. Cada um de nós aqui concebe o mundo de uma forma diferente, ainda que nós tentemos através da comunicação, e a gente vai ver a importância disso no outro momento, né? Nós procuremos através da comunicação aproximar essa forma, né? Que a linguagem permite que nós comuniquemos o como percebemos o mundo, organizamos internamente as experiências e como buscamos expressar essa nossa forma de entendimento. Então vamos lá, ó. Continuando aqui, né? Vamos lidar aqui com esse material aqui, ó. Olha que bonito. Como as pessoas funcionam, né? Nós falávamos ali sobre comportamentos buscam satisfazer o seu modo de compreender o mundo para atender os seus objetivos, suas intenções. E agora vamos começar a falar um pouquinho sobre uma ideia importante, que cada pessoa faz o melhor que pode de acordo com os recursos disponíveis no momento. Então, ainda que uma pessoa tenha habilidade para responder a alguma exigência do ambiente, por exemplo, na empresa, né? Alguém lá tem uma habilidade muito grande para mexer no computador, lidar com os programas, com programa A, B, C lá de um determinado
de uma determinada plataforma, né? Fazer os programas, etc., né? E, de repente, essa pessoa, ela, em algum instante, se depara com o computador trava. Aquela situação terrível, né? Para tudo. E ela estava num momento muito importante, e pior, né? Acaba a energia. E ela perde todo o seu tempo de trabalho com aquilo lá. E ela fica muito nervosa, ela fica com raiva daquela situação, e ela fica esperneando internamente, né? Obviamente que isso diminui a chance dela acessar os recursos internos para poder resolver aquela situação. Né? Reforço, as emoções distorcem as percepções. E às vezes ela vai fazer alguma coisa que não é muito adequada, apropriada para resolver aquilo naquele instante. Né? Não é só porque ela quer que a energia volta, né? Depende, obviamente, de uma série de atitudes de outras pessoas que são operacionais, né? Que envolvem a rede de energia, né? Ou mesmo o entendimento de alguma coisa foi interrompida no fluxo dessa energia para chegar lá até a máquina da pessoa que estava operando o computador. Bom, no entanto, se ela, por exemplo, se tranquilizar, se ela olhar para isso com adequação, com tranquilidade, entender que sim, em algum momento aquilo vai ser solucionado, ela pode usar seus recursos internos para buscar, talvez, salvar aquela operação, ao invés de ficar com raiva daquilo tudo, e isso, obviamente, traz um desgaste interno, né? Acho que ninguém gosta de ficar passando por raiva todos os dias, né? Isso traz uma sensação de que parece que a raiva ela corrói um pouquinho a gente, né? Parece que ela mexe com os nossos tecidos musculares, mexe com nossas vísceras, mexe com os nossos órgãos, né? E isso é, por exemplo, um filtro importantíssimo, ou seja, uma maneira de distorcer uma experiência. Então, uma pessoa, às vezes, que ela tem mais tranquilidade para lidar com o problema, ao invés de ela buscar culpados, né, xingar o cara da companhia elétrica, xingar alguém, de repente, que ligou uma série de equipamentos de ar-condicionado ao mesmo tempo, ela busca a solução, perguntando para si mesma, né? E agora o que eu preciso fazer? Né? Qual é a solução para isso? Né? Então, dirigir o pensamento para a solução é fundamental. Bom, a outra parte disso tudo é entender que mente e corpo formam um sistema único, né? Ou seja, como eu organizo o meu pensamento, isso tem uma ressonância na minha forma de eu me comunicar com o mundo, de eu me expressar. Tem muitas pessoas que às vezes elas se enrubescem, né? Ficam vermelhinhas na pele quando vão falar em público, ou tem alguma situação que elas passam vergonha. Obviamente, elas dão um significado a uma experiência de exposição, né? Estão lá com vergonha de falarem para muitas pessoas ao mesmo tempo e enrubescem a pele. Isso é uma resposta corporal diante de uma experiência que seria somente mental. Então, nós percebemos que essa divisão é meramente didática, né? Para ensinar as pessoas, às vezes, que a mente está ali, o corpo está ali, existe um conceito, o outro, mas que eles estão juntos dentro do mesmo corpo, né? Do mesmo lugar no mundo, né? Na mesma pessoa, não é? Entendemos também, e para entender as pessoas, que todos nós percebemos o mundo através dos sentidos, né? Sentidos clássicos, né? Quais são? A visão, a audição, o sistema lá tátil, né? O paladar e a gustação. Então, esses tais sentidos, eles captam as experiências de mundo, né? Permitem que nós nos relacionemos com o mundo para organizar essas experiências. E um outro princípio que é muito importante é que todo mundo responde à experiência percebida e não à realidade em si. Por isso que as experiências das pessoas são diferentes. Ou seja, esse conceito único de realidade parece que é uma somatória, né, imaginária da realidade interna de cada um, né, que se expressa, como eu falei, através da linguagem, né, através do que nós chamamos de um processo de comunicação. Então, a linguagem dá suporte à comunicação. E isso é muito importante de uma perspectiva de gestão de pessoas, de influenciar a experiência das pessoas e também de eu me relacionar com pessoas, né? E a liderança, obviamente, está muito conectada a isso tudo. Então, esses são princípios que mostram para a gente como as pessoas funcionam, e se nós compreendermos as nossas experiências a partir disso, e dos outros também, as nossas relações com as pessoas vão mudar, né? Porque essas relações, na verdade, elas vão nos oferecer uma perspectiva muito interessante que significa para nós uma possibilidade de compreendermos essas experiências de forma diferenciada.
Ou seja, aqui, ó, tem uma ideia hoje, né, que todo mundo fala aí, que é sobre esse tal de mindset. Deixa eu até parar um pouquinho aqui a nossa exibição dos slides, só para falar o seguinte. Tem muitos termos, né, que eles foram criados ao longo do tempo e tem a ver com algo que invadiu a vida de todos, que é a informática, né? Esses equipamentos eletrônicos, né, os computadores, né, hoje os telefones celulares são pequenos computadores, eles transformaram a linguagem do mundo, transformaram a velocidade do mundo, ou seja, nós podemos nos comunicar com muito mais rapidez, com muito mais velocidade, e aí tem uma coisa importante também. Acredito que essa velocidade, muitas vezes, dá conta de uma expressão de ansiedade que o mundo tem de resolver as coisas logo, de atingir os objetivos, né, de construir experiências positivas, produtivas, atender a expectativa de desempenho, mas, obviamente, isso tudo também parece que apressa o mundo, né? E essa pressa que o mundo começou a expressar já há um bom tempo traz problemas, não é? Que esses meios de comunicação, às vezes, eles não dão tempo para as pessoas curtirem as suas próprias experiências, né? Então, parece que todo mundo está se sobrecarregando demais. O estresse, a ansiedade, né? Que pode ressonar de uma outra forma na vida de cada um, como a gente viu aqui agora nesse tempo da pandemia, né? Muitas vezes traz experiências que são danosas, né? Para esse pano, né? Da saúde mental, né? Então, mais para frente, vamos falar disso também. Então, aqui, ó, o tal do mindset tem a ver, obviamente, com o como percebemos as coisas, como organizamos o nosso pensamento, qual que é a nossa forma de pensar e de resolver coisas. E a ideia aqui da nossa comunicação com vocês é falar sobre a busca da solução, né, com esse mindset que está muito fundamentado exatamente nisso. Ou seja, quando você está trabalhando com algo, você pode atuar, agir e operar para a solução, ao invés de buscar os culpados. Então, é importante que você identifique, né, constantemente qual é a situação pela qual você passa e imagine, né, qual que é a solução para isso. Antes da solução, é importante você imaginar qual é a solução, o fim dela que você deseja para si, ou seja, visualize a solução, visualize a resposta que você quer oferecer para si mesmo e para as pessoas de um problema pelo qual você passa, não é? E a solução é o método, né? É o método de você chegar até lá. O que você vai escolher como estratégia, né? O que você vai escolher como ações, técnicas diversas, enfim, para poder chegar onde você deseja. Nós vamos falar bastante disso também, né? E isso tudo vai nos ajudar a construir uma forma de pensar baseado nisso aqui, ó. Nós vamos acreditar muito que nós possuímos inteligência, né? Que é um conjunto, obviamente, de bênçãos que nós recebemos da criação, né? Que chamou-se inteligência, né? Que é um potencial biopsicológico que todos nós temos, que serve para resolver problema e para criar coisas novas, né? E essa tal inteligência, ela está dentro das pessoas, né? Então todos nós possuímos. Quando eu dialogo com alguém, eu quero resolver um problema com alguém, eu estou dialogando com a inteligência dela, né? E importante é você entender, né, naquela dimensão do slide anterior que nós apresentamos, qual que é o seu estado atual sobre qualquer coisa. Estou com fome, o que eu quero fazer? Quero me sentir satisfeito. Qual a solução para isso? Comer alguma coisa, né? Se alimentar adequadamente, dentro dessa perspectiva do prazer, dentro da perspectiva do saudável, né? E aqui nós entendemos que o problema serve se ele for bem desenhado internamente, eu conseguir reconhecer, né, analisar direitinho qual é esse problema, eu passo de uma fase em que eu me desorganizo internamente porque eu tenho vivenciado esse problema, eu me adapto internamente puxa vida, eu tenho aquela inteligência tal para eu poder caminhar em direção à solução. Então, a desorganização, na verdade, ela vai me ajudar, através desse potencial de auto-organização que eu tenho, a procurar a solução constantemente, que eu vou caminhar aí sim para o meu estado desejado. Né? Muito bem. Você, né, vamos até usar uma palavra da moda hoje, que é o influencer, né, o influenciador. Todos nós somos influenciadores, né? Somos influenciados por alguma coisa e influenciamos pessoas constantemente. Nós não temos o controle disso. É muito importante, né, que nós fundemos um mindset interno, uma forma de pensar interna, né, uma maneira de pensar em que eu, você, qualquer pessoa, um agente que esteja dentro disso aqui que nós estamos falando, busque provocar a constituição do que chamamos de ambiente nutridor da pessoa.
né? Ou seja, eu quero oferecer um ambiente bacana para as pessoas trabalharem comigo, eu quero estar num ambiente bacana para eu trabalhar com alguém, né? E eu vou influenciar esse ambiente para que nós possamos buscar constantemente solução, possamos conviver com respeito, com harmonia, dentro de valores que são importantíssimos numa perspectiva social, né? E aí você, um influencer, vivendo a sua célula de transformação, eu vou apresentar já todos os pontinhos aqui, né? É importante que um lema esteja à frente. Você pode escolher o seu. Eu escolhi muito esse aqui, ó. Se você deseja uma mudança no mundo, seja você mesmo essa mudança. Alguém importante falou isso um dia, e nós vamos conhecer esse alguém um pouquinho para frente, né? Então, você como exemplo tem um poder, uma potência muito maior do que simplesmente você falar sobre coisas, sobre mudança. Então, é importante que você fale sim para as pessoas, você pense sim nessa mudança, mas você mostre essa mudança. Então, a liderança que é pautada pelo exemplo, pela competência, o conhecimento daquilo que do lugar, né, do lugar pode ser uma empresa, pode ser um lugar de desempenho, enfim, sobre o que se lidera, mostrando autoridade, ou seja, autoridade não é ser autoritário, né? A autoridade ela é um poder de ocupar o seu lugar, né? Reconhecer que ali eu devo funcionar como um líder e estabelecendo relações adequadas através de uma boa comunicação, permite a você liderar de uma forma que a gente chama sistêmica, e nós vamos falar disso um pouco mais para frente em algum dos nossos vídeos, né? Então, a constituição desse ambiente nutridor da pessoa, ela vai lidar constantemente com os desafios do seu ambiente de família, de trabalho, de amizade, de círculo social, né? Então, você pode tornar-se, passo a passo, dia a dia, um vetor, um promotor do desempenho ótimo dentro do ambiente de trabalho, de família, um ambiente social, seja do que for. Né? Se você está num lugar para descansar e curtir um lazer com as pessoas do seu círculo de influência, com sua família, enfim, é importante que você esteja dentro do lazer, né? E você não seja ali um líder do trabalho. Então, é reconhecer a sua posição, reconhecer o que eu devo mostrar aqui, não é? Então, esse ambiente ele é muito importante, que você saiba, né, do que se constitui esse ambiente. E aí você pode influenciar, com certeza, de uma forma mais adequada, mais estruturada. Assim sendo, né, vamos falar um pouquinho sobre esse ambiente de desempenho, que é um dos nossos propósitos aqui. Nós queremos provocar nas pessoas uma possibilidade delas dormirem melhor essa noite, né? Delas acordarem com vontade de vir trabalhar, ou seja, um lugar onde as pessoas desejem estar conosco, né? Por esse poder da influência. Então, se eu me relaciono melhor com elas, se eu consigo ajudá-las a resolver os problemas dentro do trabalho, se eu confio na competência delas, eu dou força, eu dou combustível para isso, da forma como for, sendo eu um líder, um gestor ou não, sendo simplesmente uma pessoa que compõe um time de trabalho, eu estou ajudando alguém a fazer melhor o seu trabalho e eu estou me ajudando com isso também. E aqui a gente pode falar das trocas, dos equilíbrios das trocas, ou seja, se eu ofereço alguma coisa ao outro, eu também posso criar um caminho para que essa pessoa ofereça algo a mim, né? Sem ter essa intenção, mas isso é inevitável que ocorra, né? E assim nós podemos entender sobre essas relações que nós queremos construir em qualquer ambiente, seja onde ele for, né, que é importante tratar bem a todos. Não é? O Lao Tzu, que foi lá um filósofo, né, um sábio, né, do Oriente, ele diz, né, traz uma frase muito interessante, que para ser forte, você só terá de ser como a água, porque é suave a água e é flexível, é a mais necessária de todas as coisas. Então, a água, ela expande, né? Ela percorre caminhos, porque ela se adequa a esses caminhos, né? Ela compreende quais são os desafios que ela tem que superar, né? E para algumas pessoas a água ela cede, né? Alguém pode falar, puxa vida, mas eu tenho que ceder constantemente? Não. A água, na verdade, ela pode contornar algumas coisas e oferecer o seu elemento nutridor, e hoje a gente passa uma crise de água aí, né? A gente sabe quanto ela é importante e precisamos cuidar disso, né? E a água, ela pode ser um elemento que nos traga essa metáfora de como eu me relaciono com o ambiente, como eu me organizo, como eu crio uma relação empática não só com pessoas, mas com a natureza, com o mundo e com os desafios que estão no nosso dia a dia, né? Então, olha só, esse foi o nosso primeiro encontro aqui, né? Eu quero trazer mais conteúdo para vocês, espero vocês em outros momentos também.
E no próximo vídeo nós vamos falar sobre relacionamentos interpessoais, né? Sobre as relações empáticas, né? Como eu posso me adequar ao mundo do outro, eu me abrir para conhecer um pouquinho o como uma pessoa organiza o mundo a partir das suas experiências, estar atento aos sinais que ela me dá para eu poder me conectar a ela, ligar minha tomadinha no mundo dela e perceber um pouquinho daquela posição que ela está, trazendo as minhas impressões, sim, mas também respeitando as dela, e saber interagir com isso. Isso é uma ferramenta fantástica para otimizar os relacionamentos interpessoais. Tá ok, pessoal? Então, reforçando, inscreva-se aqui no nosso canal no YouTube, segue aí a faixinha que está embaixo, né? Deve ter um botãozinho ali para você, apertar e se inscrever no nosso canal. Inscreva-se também no nosso canal do Telegram, tá ok? Deve estar na descrição aí desse vídeo, né? Desse encontro. E espero por vocês num outro momento, que vai ser muito em breve, para falarmos sobre relacionamentos interpessoais, sobre as relações empáticas, né? E como é que a gente se organiza para estar dentro dessa perspectiva e a gente pode se conectar assim mais e mais às outras pessoas. Tá ok? Deixo para vocês um grande abraço, foi um prazer estar aqui e espero encontrar vocês novamente. Até mais.